Como nós dizíamos quando éramos crianças, bom dia, bom dia, bom dia, como vai sua tia? Meus queridos, espero que todos estejam bem. Hoje é dia 25/8 de 2022. Estamos aqui para mais um bate-papo dos bastidores. Pois é. Ontem foi um dia agradável, né, na parte da noite. Eu fiz uma entrevista, coloquei até o link aí para vocês, quem quiser ver a entrevista. Um bate-papo mais voltado para área financeira ou coisas do gênero, né? Na rádio de um colega meu, chama Campinas Digital. Então coloquei lá, tá lá no Facebook, quem quiser ver, tá lá no site dessa rádio, né? E eu também, à noite eu fui lá onde eu estava fazendo o curso, né, para poder fazer o atendimento. E olha só que engraçado o que aconteceu. A pessoa que é a coordenadora do lugar, ela faltou de novo, porque ela anda faltando muitas vezes. Ou seja, não acontecia isso. E aí, quando a gente começa a entrar, começa a acontecer essas faltas, né? A pessoa vai se descolando, vai perdendo o interesse, não sei, vai se descolando de tal situação. Bom, resumo da ópera. A pessoa não foi e é a responsável, a responsável por fazer a palestra. E nisso estava um colega comum, né, que estava frequentando lá, que inclusive começou a dar palestra num centro de Umbanda há pouco tempo, e que ao fazer isso, ele estaria, como é que a gente pode dizer? Preparado para dar uma palestra, né? Como a coordenadora faltou, ele pegou e assumiu e fez a palestra. Olha só que interessante. Eu achei ótimo. Só que tem um detalhe. Para fazer o que ele fez, pelas regras da casa que obrigaram eu a fazer, precisa fazer o curso. Ele não fez o curso. Eu fiz o curso. E ele deu a palestra, eu fiquei isento. Ou seja, o pau que dá em Chico não é o mesmo que dá em Francisco, pelo dito popular. O pau que dá em Chico é o mesmo que dá em Francisco. Nesse caso, não é o mesmo. Ou seja, 2 pesos, 2 medidas. Para ele, não precisou do curso. Para mim, precisa do curso. Mas foi um quebra-galho, uma coisa esporádica, não tem problema. Eu sei que para mim é ótimo, porque ele faz parte desse grupo que nós estamos adentrando na casa e montando e formando para essa tal harmonização, para a gente poder fazer de fato o atendimento. Eu ainda não consigo fazer atendimento. Apesar que ontem tinha uma pessoa agendada e eu consegui atender essa pessoa agendada. Certo? Muito bem. Dito isso, falado isso, refletido isso, eu só fico com uma certa incongruência. Por quê? Olha só. Tinha uma pessoa que estava querendo me prejudicar. Dedou eu falando, tem alguém que está fazendo entrevista aí, fazendo não sei o que lá na recepção. Ontem a pessoa veio com conversinha pro meu lado. Não dá, cara. Eu não consigo conversar com uma pessoa falsa, rapaz. A pessoa faz a coisa, me prejudica e vem conversar comigo. Ai, tudo bem, como se não tivesse nada acontecendo. Hipocrisia, não. Aí tem uns amigos que são da época antiga. Pessoas que têm 70 anos, né? Pessoas que estão, né, que já estão mais experientes. Então eles vêm e falam assim, olha, pela minha experiência, você tem que ir, conversar, resolver, fazer tal. Eu falo, não, desculpa. Essa versão que você fala, essa versão é uma versão que não resolve o problema. Essa versão, ela é uma versão que tira o problema de você.
Quando você vai e conversa com a pessoa, fica amiguinho da pessoa que te maltratou, você não sei o que acontece? Você pega e tira a sua situação fica limpa. A sua situação fica livre dos problemas. A sua situação. Mas, se não vai e corrige de fato o problema, essa mesma pessoa que me prejudicou vai prejudicar o outro irmão. E aí sabe o que acontece espiritualmente? Eu sou conivente. Porque eu resolvi o meu, mas o meu irmão que se lasque lá e se lasque. Não, meu querido. Por isso que quando as pessoas vêm e me atacam, vêm e tentam fazer mal, destruir o meu trabalho espiritual, eu tenho que reagir numa proporção de anjo de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque se já veio uma vez para tentar me afetar, a probabilidade intrínseca dele fazer a mesma coisa com outros e outros e outros e durante toda a vida dele e prejudicar ele mesmo, inclusive, karmicamente, é gigantesco. Então, por amor, da mesma forma que Deus mandou os 2 anjos para Sodoma e Gomorra para explodir tudo, por amor, se pega e corrige os problemas. E não se livra do problema. Pessoas se dizem evoluidíssimas quando estão fazendo acordos, arrumando as coisas. Mas não, querido. Se você corrigir esses problemas para você, não é corrigir o problema para a sociedade. Agora, se a pessoa corrigir o problema para a sociedade, aí corrigiu o problema. Só que precisa de um chacoalhão. E normalmente os chacoalhões vêm na base, como diz o pessoal da Umbanda, vem na cadência da esquerda, na cadência dos Exus, né? Que são aqueles que levam as justiças divinas, que fazem os movimentos na matéria. Então, dito isso, explicado isso para vocês aprenderem mais um detalhezinho da espiritualidade, vamos entrar para a parte financeira. O dólar ontem, gente, subiu 0,24%, fechou em R$ 5,11. É um valor ótimo ainda. Subiu um tiquinho, mas está maravilhoso. O que eu fiquei um pouco assim é que a bolsa navegou alta e depois fechou no 0 a 0. A bolsa deu uma passeada boa para cima, mas depois ficou no 0 a 0. Ela fechou em 112.897. Para mim, um valor altíssimo, beirando os 13. E dos 13 para o 14 é um pulinho. O que vai acontecer? Parece que os investidores estão vindo para o Brasil, mas não para especular coisas do mundo, mas para usufruir e se beneficiar do Brasil, da economia do Brasil, pois a economia do Brasil parece que está se destacando diante do planeta. O pessoal está começando a perceber isso. A Bolsa da Alemanha hoje está no 0 a 0, 13.215, continua no mesmo valor, praticamente de ontem para hoje está a mesma coisa. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Vamos lá. Vamos ver aqui. Infomoney. Fundos de ações reduzem exposição. Fundos de ações. Fundos. Reduzem exposição a commodities, estão saindo fora de commodities, petróleo, commodity de minérios, e passando a testar papéis ligados à economia local. O fim da alta de juros e resultados melhores que o esperado no segundo trimestre animam gestores, mas rotação ainda ocorre sem dinheiro novo de investidores. Então é assim, o que eles estão falando? Os fundos que já estão aqui, eles estão tirando de um lugar e realocando em outros para tentar pegar
essa injeção de dinheiro que está entrando na economia. Isso faz com que alguns papéis explodam para cima, como é o dos varejistas, tipo Americanas, Magazine Luiza, Via Varejo, empresas que estão vendendo diretamente para o público. Essas daí vão subir e com a injeção desses fundos sobe muito mais. Só que tem um detalhe: fundos normalmente não entram para arriscar o dinheiro. Tem algumas regras e estão entrando nesses fundos. Alguma coisa tem aí. A periculosidade é alta, porque de um dia para o outro pode simplesmente desabar. Nós estamos no meio de uma campanha eleitoral. Eu faria isso depois da campanha eleitoral. Antes da campanha eleitoral, eu acho que esses fundos estão arriscando estrondosamente. Agora, o dinheiro não é deles. O dinheiro são de investidores como vocês aí. Eu não, porque eu invisto no CDB, que o CDB não pode entrar em fundo, e eu invisto em ações diretamente. Eu não entro em fundos. Cada um com a sua sentença. Eu continuo apostando caminha. Tá lá meu dinheiro parado, mas eu vou apostar que vai subir daqui a pouquinho, logo, porque as coisas estão mudando, tecnologias novas estão aparecendo e nós vamos conversar sobre isso. Vamos lá. Reuters, jornal da Reuters. Fluxo cambial foi negativo em quase $1 bilhão na semana passada, mostra o Banco Central. E mesmo assim, o dólar não disparou. Olha só que interessante. O Brasil registrou saída líquida de aproximadamente $1 bilhão pelo câmbio, contratado na semana passada, com a conta financeira perdendo mais de $2 bilhões após a semana, sustentando o fluxo cambial azul. O que pode ser isso? Eu acho, quem acha não sabe, mas tudo indica que não é investidores. São empresas de alto poder aquisitivo, indústrias gigantes, que estão querendo capitalizar o câmbio para não terem surpresas no amanhã, logo ali. Exemplo: o câmbio está com preço ótimo, pode subir logo ali na frente. Exemplo, não estou falando que a Petrobras fez isso, mas Petrobras, vou lá e compro não sei quantos bilhões, 1 bilhão, milhões e milhões e milhões de dólares no mercado, para que eu já monte o meu colchão e crie um valor estável de combustível, para que, se acontecer de dar um pico na subida do dólar, não me afetar, por exemplo. Se eu fosse um diretor, um gestor de uma empresa gigantesca que tem que fazer comercialização fora do Brasil, eu faria isso, pois realmente o dólar está com preço interessante, certo? Bom, vamos lá. Olha só o que deve fazer a pressão em cima do dólar também. Infomoney. A ANEEL, essa ANEEL tá parecendo a Petrobras antiga, nos presidentes antigos que só sabia subir o preço da gasolina. A ANEEL autoriza reajuste de até 32% nas contas de luz de 9 distribuidoras em 7 estados. Entre as grandes empresas, o maior reajuste, 23,7%, afeta clientes de alta tensão da Electro, que fornece energia para 228 cidades de São Paulo e Mato Grosso. Vocês estão entendendo ou não? Poxa, 32%, 23% de reajuste é muita coisa, moço. Sabe, olha, é assim cruel. Esse negócio não está certo, não. 32%? Aonde que a nossa inflação foi nisso para dar um reajuste desse tamanho? Essas coisas que me deixam entristecido. Aí, isso daí força inflação, força câmbio, força tudo, subir preços, que não deveria subir. Olha só, Infomoney. Mesmo com deflação,
IPCA 15 mostra que a inflação continua enraizada. Claro que está enraizada, porque você não tem controle da questão da energia elétrica. Os caras sobem um monte, sobe quanto quer. Vou tomar até um café aqui. Em vez deles serem justos, não são. É um esquema desse negócio de energia elétrica que é só ganha-ganha, só os caras ganham, só eles ganham, tudo como é que faz? Tá na hora de quebrar esse setor elétrico, permitindo com que todas as casas tenham energia, geradores elétrico, eólico, para todo mundo começar a gerar sua energia e sobrar energia, jogar energia até fora de tanta energia que isso vai fabricar. Porque não dá mais para ficar brincando com essas coisas, gente. É muito abuso, é muito abuso. Bom, vamos ver nas cenas do próximo capítulo. CNN. O Biden assinou uma medida que dá o perdão da dívida estudantil dos alunos dos Estados Unidos. É lindo, é maravilhoso, mas pensa comigo uma coisa. Você se sacrificou, você fez hora extra, você trabalhou, fez um monte de coisa para pagar o financiamento da sua educação. E teve um ali que até tentou se esforçar, mas não pagou nada, deixou dívida e virou uma dívida. Tá lá, devedor do fundo estudantil. Aí eu vou e perdoo a sua dívida. Mas, cara, o cara pegou o dinheiro dele para usar para outros fins, fazer um monte de coisa. E aquele que se esforçou tudo, se lascou, ele vai ficar em que situação? Tenta ver a situação dele. Socialmente falando, é lindo pagar, porque realmente está ajudando as pessoas mais pobres. As pessoas que não tiveram condição de pagar, realmente, no mínimo, elas são pobres. Porque se não fosse, elas não fariam isso. Agora, e aqueles que se sacrificaram e pagaram um monte de coisa e fizeram dívida em outro lugar em vez da dívida de estudantil para poder resolver esse problema? Esses aí vão ficar sem. Ou seja, são medidas que não são 100% justas. Espiritualmente falando, isso vai dar problema, porque vai gerar revolta em uma grande parte da sociedade. Uma parte vai ficar felizona, porque o ser humano ama ganhar um presentinho. Ou se ama. Deveria fazer isso? Claro que deveria fazer. Mas deveria dar o dinheiro para todas as pessoas para quitarem as suas dívidas e reembolsar aqueles que já pagaram. Porque se alguém financiou a educação, o estudo, é porque ela não tinha dinheiro para fazer, ela teve que financiar. Se ela tivesse, ela não precisava financiar, ela pagava com o salário que ela tem. Certo? Penso eu assim. Muitos dizem que eu estou errado. Eu acho que eu não estou errado, porque eu me coloco na situação de todas as pessoas. Se eu fosse o cara que fez dívida, eu ia ficar feliz. Mas se eu fosse o cara que eu fiz de tudo e de tudo, deixei até de comer para pagar a dívida, porque eu sou uma pessoa que tem a minha moral limpa e intrínseca, eu ia ficar injustiçado. Ou seja, eu vou gerar uma injustiça nas pessoas boas, que fazem tudo certo. Isso estimula as pessoas a fazerem tudo errado. É mais ou menos a cultura aqui no Brasil, que amam de paixão. CNN. A Alemanha estreia primeiros trens movidos a hidrogênio do mundo. Iniciativa de mais de 93 milhões de euros cobre trecho de 100 quilômetros no norte do país. Quando começou a novelinha dos veículos elétricos, eu fui e falei: vocês estão querendo destruir toda a natureza, porque as baterias precisam de metais pesados e para você tirar uma quantidade gigantesca de material pesado, vocês precisam destruir a natureza. Então vocês acham que estão salvando a natureza porque você está vendo um veículo lindo, que sem fazer barulhinho, nada bonitinho, usando combustível da rede elétrica que consome gás e petróleo. Eu cantei a bola e falei: o hidrogênio é o que vai vingar.
Eu cantei isso aí anos, não é ano não, anos lá atrás. Mais uma para o meu know-how de acertos. Essa eu acertei no zóio do mosquito. Mais uma aí. O hidrogênio é a saída. Todos os veículos logo serão à base de hidrogênio. Todos terão cilindros gigantes, como se fosse de gás natural, mas serão de hidrogênio. Vai ser a melhor e maior revolução energética do planeta. E os postos de combustíveis poderão gerar os seus combustíveis com energia solar ou eólica nos próprios postos de gasolina, de combustíveis. As casas poderão produzir o seu próprio combustível. Os condomínios poderão produzir os seus próprios combustíveis. A independência energética está chegando para chegar. Vai fazer uma revolução sem precedentes nesse planeta. Todos poderão ter ar-condicionados nas suas casas, todos poderão, inclusive, ter água em suas casas, porque o resultado do uso do hidrogênio vai ser muita água. Então os lençóis freáticos vão começar a voltar a ter vida, pois vai ser um monte de água andando para todo lugar. As ruas vão ficar sempre úmidas. Tudo vai mudar, muita coisa vai mudar. Tipo de pneu, tipo não sei o quê, porque é muita água, um monte de carro andando. Imagine uma estrada, um monte de carro jogando água conforme vai andando. Vai virar, rapaz, vai virar um tipo de chuva sem chuva. A coisa vai ser diferente, mas ao mesmo tempo os carros vão deixar de ser de rodinha para sair voando. Cara, vai ser um negócio bizarro, mas vamos lá. O futuro é interessante. Eu fico imaginando o futuro, eu fico assim, vou longe. Folha de São Paulo. A ajuda dos Estados Unidos equivale a 3 vezes o orçamento militar da Ucrânia. Que ajuda? Os 3 bilhões de dólares que os Estados Unidos está dando para a Ucrânia, para que a Ucrânia, enviando para o Ministério da Defesa da Ucrânia, para a Ucrânia comprar os mísseis que eles quiserem, né? Comprarem as bombas que eles quiserem, né? Ou seja, dinheiro pesadíssimo, imenso, gigantesco, para guerra, comprar armas, tem e sobra. Para a saúde, para ajudar esse povo a sair de lá de uma situação, para reconstruir a situação, para que as Nações Unidas vá lá no país e monte estruturas, a Unicef entre no país e monte estruturas para dar aula para as crianças, isso não tem. Já passou da hora das Nações Unidas fazer uma intervenção de capacete azul, de forças da paz, na Ucrânia, e começar a reconstrução lá. E tem que começar a reconstrução montando escolas e dando alimentação nas escolas para essas crianças. Tem que começar pelas crianças. E logo em seguida já começar a montar estruturas para os mais adultos aí fazer a coisa fluir. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Vamos lá. Infomoney. Projeto de lei restringe chaves de Pix ao CPF e CNPJ. A iniciativa busca identificar pessoas que cometem golpes usando a ferramenta. Bom, tem o lado bom e o lado ruim. Vamos lá para o lado bom. Quando você cria um Pix e não é o CPF ou o CNPJ, se você cria um e-mail ou coloca um telefone qualquer, você não consegue saber quem que é o dono do telefone e quem que de fato é o dono do e-mail, porque qualquer um pode criar um e-mail com qualquer nome. Posso escrever assim, AYZ, JK, arroba não sei o que, e eu crio um e-mail que ninguém sabe quem que sou eu, deixa de ser. O celular, eu vou numa banquinha, compro um negocinho, falo, cadastre isso aí como se fosse Pix e depois ninguém sabe quem que sou eu. Eu vou, compro um Pix no correio e acabou. Coloca o CPF e você consegue saber quem que de fato é a pessoa, porque o CPF é um por pessoa. Se tiver mais do que um, tem alguma coisa errada aí. Mas, quando eu exponho o meu CPF, o CNPJ não, mas o CPF, as pessoas têm o seu número
que podem usar para um monte de finalidade, para te prejudicar, por exemplo. Então tudo tem o lado pró e o lado contra. Se o Pix é para encontrar o caminho da pessoa que ali está, eu acho que não tem lógica fazer isso. Porque é a mesma coisa, de vez de eu pegar e digitar conta corrente, tal, banco, tal, agência, tal, nome do titular, tal. Em vez de eu pegar e digitar isso, eu pego e coloco um negocinho que ele pega e puxa isso do sistema e pronto, final. O problema não é a chave do Pix, gente. As pessoas não estão entendendo qual que é o problema. O problema não é a chave do Pix. O problema é as contas falsas, as contas piratas. O problema é o banco permitir abrir uma conta bancária de uma pessoa que não existe, de um laranja. Esse é o problema. Vamos lá. CNN. Bolsonaro, Moraes e Aras devem se encontrar em posse do STJ após a operação da Polícia Federal. Depois de toda a muvuca em cima dos empresários, o Xandão, que estava de bem com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro falou inclusive no jornal da Nacional lá, na entrevista dele, na inquisição dele, na segunda. E falou, não, a gente entrou lá, tá tudo tranquilo, pelo menos até agora. Aí chegou, não deu 2 dias, o Xandão pegou e fez um negócio daquele em cima dos empresários que apoiam o Bolsonaro. Cara, a coisa é delicada, hein? Eu não sei o que vai acontecer. O que eu sei é, por favor, você, não me vote em senador que não vai fazer votação para tirar ministros que não prestam. Você, no seu estado, escolha um senador que está falando que vai fazer impeachment de ministro. Vá nessa premissa, que você não vai errar. E nós vamos conseguir resolver muitos problemas estruturais do Brasil. Agora, se você pegar e falar assim, esse aqui é mais ou menos, ele não gosta de problema, não, ele não vai fazer nem CPI nem nada, vai feder de tal maneira que todo mundo vai chorar e vai pagar o pato. E espiritualmente falando, vai feder. O povo tá brincando e não tá vendo e percebendo o que tá acontecendo. Mas aguardemos. Ai. Folha de São Paulo. Diz Bolsonaro sobre a ordem do STF contra os empresários. Abre aspas. Cadê a turminha da carta pela democracia? Pois é, cadê? Digo a mesma coisa. Nisso estou de acordo com o presidente, porque nem todas as coisas que ele fala ou faz me deixa feliz ou a favor dele. Mas nisso ele tem razão. O que foi feito não foi democracia, moço. O que foi feito, vou falar para você. Até em país ditatorial, eu não costumo ver essas coisas. Até em país ditatorial. Eu morei em lugares que nunca teve eleição. Eu morei em lugar que nunca teve eleição, trabalhando com as Nações Unidas. Até nesse lugar eu nunca vi algo como tal. É pior do que ditadura isso aqui. Pela minha experiência. Pela cabeça e interpretação de outros, pode ser outras coisas. Gravíssimo. Gravíssimo. Por isso que eu tô falando para vocês. Votem em senadores que vão caçar ministros ruins. Um gajo desse, novo do jeito que ele é, ele vai ficar aí mais 20, 30 anos. Se não mais, né? Porque o pessoal aposenta com 70, não sei nem a idade dele, vai ter 30 anos que o cara vai ficar aí. Imagina só. CNN. Em seu 60º aniversário, olha, 60 anos, horário eleitoral começa na rádio
e TV nesta sexta-feira. Amanhã começa. Propaganda eleitoral gratuita foi introduzida em 1962, com 2 horas de exibição. Muito bem. A partir de amanhã começa todo mundo indo ver Netflix ou jogar joguinho no celular. Ou ver os meus vídeos no YouTube. Meus queridos, que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta. Uma ótima semana para vocês. Namastê.